A OAB Nacional aprovou autonomias seccionais para definirem valores diferenciados de anuidade para advogadas inscritas em seus quadros. Essa decisão tem como base a alteração do provimento 111 de 2006, que instituiu o Plano Nacional de Apoio à Mulher Advogada. As seccionais da OAB passam a definir valores diferenciados de anuidade para advogadas e decidem também sobre os casos em que cabe a isenção de pagamento. A decisão foi tomada em sessão plenária do Conselho Nacional da entidade e faz parte do Plano Nacional de Apoio à Mulher Advogada. Se destacar desde o início que um dos modos de atuação da gestão atual do Conselho Federal, sob o comando do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi e continua sendo a valorização da advogada, fortalecendo sua participação na vida cotidiana da profissão e também no seio da classe. Desse modo, pois, como norte de equação dos provimentos sobreditos, a inserção no artigo 2º do provimento 111/2006 do CFOAB, de inciso indicando a hipótese de isenção ou diminuição do valor da anuidade à mulher advogada no ano do parto ou da adoção ou no caso da gestação não levada a termo, acrescentando ainda, parágrafo e mesmo artigo, a disciplinar o meio em que se comprovará a situação e como se processará o benefício. Importante, seguindo a orientação do inciso 15 do artigo 2º do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, provimento número 164/2015, considerando as peculiaridades de cada seccional, que o regulamento seja genérico e programático, deixando ao encargo da seccional a disciplina de isenção ou diminuição do valor da anuidade, bem assim a possibilidade de devolução dos valores pela Caixa de Assistência dos Advogados. Ainda na sessão, a OAB lembrou que iguala homens e mulheres ao reconhecer as situações peculiares pelas quais as profissionais do sexo feminino inevitavelmente passam. A OAB esteve presente no Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria. Na ocasião, o presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, fez uma palestra sobre os principais pontos do novo CPC. E os participantes foram presenteados com um livro sobre o assunto de autoria da Ordem. Os principais destaques do novo CPC foram citados em palestra do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, na sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília. Esse foi o 13º Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria. Na mesa de abertura, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, falou da importância dessa aproximação entre as duas instituições e entregou o troféu comemorativo do encontro ao presidente da Ordem. A luta em comum da CNI e OAB pela retomada do crescimento do país foi lembrada por Marcos Vinícius. O presidente Robson Andrade com a OAB realmente firmamos uma parceria importante, CNI, OAB e as outras confederações, no sentido de que possamos dar uma resposta a essa crise no Brasil. Quer dizer, salvar os empregos dos brasileiros, né? Ter uma atitude proativa e tem sido exitosa a nossa atuação. A própria aumento da carga tributária que foi pensada e sugerida pelo governo, ela está retida muito por força da nossa atuação, da atuação deste grupo, que chamamos grupo pela estabilidade do país e pela manutenção dos empregos, né? Estamos também lutando por reformas importantes do Estado, pela diminuição do custo do Brasil. A Ordem se sentiu muito homenageada com o convite que foi a ela formulado pelas confederações para que possamos contribuir, né, com o Brasil nesse momento de superação. E agora estamos estudando a nova lei da leniência, não é? E temos que apoiar uma lei que venha a possibilitar a manutenção dos empregos dos brasileiros, sem, portanto, acabar com as empresas, mas, por outro lado, de maneira alguma, fazendo com que a leniência signifique impunidade. Em seguida, o presidente da OAB deu início à palestra sobre o novo CPC, com foco em 5 garantias constitucionais. O acesso à justiça efetiva, para que o cidadão tenha a prestação jurisdicional o quanto antes, caso. Quer dizer, depois a razoável duração do processo, para que o processo ele fosse entregue de forma célere o quanto antes, porque a razoável duração do processo vem em favor da pacificação da sociedade. Mas a razoável duração do processo, a celeridade, não poderia ter sido buscada ofendendo o devido processo legal, o direito de defesa, o direito aos recursos. E como equilibrar
Quer dizer, devido processo legal vem em favor da segurança jurídica, da qualidade das decisões judiciais. Mas são duas exigências aparentemente contrapostas. Razoável duração do processo, devido processo legal. Porque quanto mais você dialetiza o processo, assegurando o contraditório, a ampla defesa, os recursos, você menos contribui para a celeridade, a razoável entrega da prestação jurisdicional. Como equilibrar essas duas garantias constitucionais? Eu digo que o Código buscou equilibrar. Para se prepararem melhor para a vigência do novo CPC, todos os participantes ganharam um livro sobre o assunto de autoria da OAB Nacional. A OAB Nacional recebeu cumprimentos do presidente do Congresso Nacional e de líderes partidários na sessão solene que comemorou os 85 anos da entidade. Presidentes das seccionais e ministros também participaram do momento. O Congresso Nacional promoveu uma sessão solene em homenagem aos 85 anos da OAB. Na abertura da cerimônia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou a atuação da ordem para a redemocratização do país. E a valorização do advogado foi apontada como imprescindível para o andamento da cidadania. A Constituição Federal foi sábia e inovadora ao estabelecer que o advogado é indispensável à administração da justiça, garantindo a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da profissão, pressuposto para a defesa dos direitos fundamentais e da postulação em juízo. A presença e a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil são essenciais para o constante aperfeiçoamento do processo democrático, para a boa aplicação da lei e um processo justo. Em tribuna, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, citou os compromissos assumidos ao longo da história da entidade. Lembrou também que a trajetória da ordem se confunde com a do Congresso Nacional. No momento histórico, temos construído com o Congresso Nacional importantes conquistas para a classe dos advogados e para a sociedade brasileira. Foi um diálogo de alto nível da OAB com o Congresso Nacional que resultou o Estatuto da Advocacia Brasileira, aprovado há 20 anos. Um estatuto cujo projeto de lei é de autoria de Ulisses Guimarães, símbolo deste parlamento, símbolo da altivez do Parlamento Nacional. Ele é autor do projeto de lei que resultou no Estatuto da Advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Congresso Nacional em favor de causas da sociedade e de causas da classe dos advogados. Líderes partidários, parlamentares e presidentes das seccionais também marcaram presença no plenário. Que a sua atuação é fundamental na luta contra a injustiça e pela garantia da paz social. Ela é uma entidade corporativa e, portanto, tem a obrigação precípua de defender os seus. Defender, no caso da OAB, os advogados e suas prerrogativas. Mas no caso da Ordem dos Advogados do Brasil, ela faz mais, porque ela permite e possibilita a defesa do defensor. Então, ela permite e possibilita a defesa do cidadão. Ao longo dessas últimas 8 décadas, a OAB foi sempre um porto seguro, foi sempre uma fortaleza indevassável, para que lá a cidadania, a liberdade e a democracia encontrassem guarida. Quanto mais questionada fosse, mais a OAB se levantava nos seus muros para que não deixasse poder ser vilipendiado esse direito do cidadão. E eu não tenho a menor dúvida de que a Ordem dos Advogados do Brasil, mantendo as suas tradições históricas, continuará acima das paixões, embora compreensiva com as paixões, mas continuará na defesa firme da legalidade democrática, desses princípios e valores que conformam os nossos direitos e garantias fundamentais. Nesses 85 anos, o nome, a marca OAB está por trás de todas as grandes conquistas da democracia brasileira, do desenvolvimento brasileiro. Feliz é a nação que pode contar com uma entidade de classe com tamanho lastro na defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição. O papel preponderante que desempenhou a OAB na construção democrática do nosso país
nos momentos mais obscuros que esta nação já passou. O passado vivido pela OAB já nos dá uma tranquilidade do futuro da OAB. O papel que ela desempenhou em momentos cruciais na vida nacional já fala por si da importância dessa organização de profissionais que tem um papel muito diferenciado na vida nacional. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Semana que vem, a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.